Vamos para a nova obrigação, que são as obrigações digitais. Utilizar os recursos de tecnologia de informação e comunicação com estrita observância aos normativos e orientações corporativas. Por exemplo, recursos de tecnologia da informação da Embrapa, política de segurança da informação, correio eletrônico na Embrapa, manual de conduta nas mídias sociais da Embrapa e demais legislações pertinentes. Então, utilizar os recursos de tecnologia de informação e comunicação com estrita observância aos normativos e orientações corporativas. Então, vamos imaginar que você ficou responsável pela rede social da Embrapa. E aí você se confunde. Em vez de postar na sua rede pessoal, você posta na rede da Embrapa. E aí o que acontece? Você está desvirtuando a finalidade da criação daquela rede social. Por isso que ele está falando, utilizar os recursos de tecnologia com estrita observância aos normativos e orientações corporativas. Perfeito? O e-mail profissional. Você pode receber informação pessoal? Não pode. Por quê? Porque o e-mail profissional ele é público. Se der algum conflito, alguma briga, ele vai pedir, quero acesso ao e-mail institucional. Então ele vai ter acesso a todas as informações. Se você está utilizando o e-mail institucional para receber e-mails pessoais, você está abrindo mão da sua privacidade. Perfeito? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Além de também estar contrariando a legislação pertinente à utilização do e-mail institucional. Avançando, prezar pela integridade, credibilidade, atualidade e qualidade dos conteúdos relacionados à Embrapa a serem disponibilizados na internet, checando a veracidade dos fatos antes de postá-los, realizando a devida revisão gramatical, ortográfica e de dados. Então, você, além de revisar a parte, gramatical, ortográfica e de dados, você tem que verificar se a informação ela é validada cientificamente. Lembra lá da obrigação do empregado? Ele tem, quando vai divulgar, ele tem duas situações. Ele pode divulgar informação pessoal, e ele tem que deixar bem claro que é uma opinião pessoal, e ele vai divulgar também informação profissional. Quando ele for divulgar uma informação profissional, ele tem que obedecer o rigor técnico-científico. Qual que é a situação do rigor técnico-científico? Tem que verificar se isso está validado em alguma pesquisa reconhecida, e não uma pesquisa não reconhecida. Então ele tem que verificar, checar a veracidade dos fatos antes de postá-los. Perfeito? Então não basta só ter uma redação boa, ele tem que apresentar a fonte e apresentar uma fonte confiável. Tá bom? Avançando. Citar a Embrapa como fonte sempre que disponibilizar materiais produzidos pela instituição ou a serviço dela, indicando se houver o link oficial específico. Então, o material produzido pela Embrapa é um material público. Só que material público não significa que é um material sem dono. Quem produziu aquele material é a Embrapa. Então, quando você utilizar esta informação, você deve, no caso, citar a Embrapa como produtora daquela informação. Aquela informação, em regra, é pública. A partir do momento que foi publicado, ela está à disposição aí de quem, de repente, se interessar sobre o assunto. Tá bom? Contatar a área de comunicação da unidade em que se encontra lotado para obter orientação sobre a criação e registro de grupos e comunidades virtuais, blog, hot sites, vídeos e perfis envolvendo a Embrapa em mídias sociais, ou indicar a extraoficialidade nos mesmos, quando não for criado pela Embrapa. Então ele está tentando conter a criação de perfis, porque cada vez mais aparece uma rede social nova. Se você for querer gerenciar ou criar perfil em todas as redes sociais, você está ferrado. Principalmente você concurseiro. Você concurseiro tem que escolher uma, no máximo duas redes sociais aí, para poder ter um contato um pouco mais frequente. Mas sempre que possível, diminuir o máximo esse contato durante a época de estudo. Senão, você nunca vai conseguir a aprovação. Tá bom? Beleza? Próximo. O empregado é responsável por posicionamentos pessoais e ou profissionais publicados na internet, inclusive em mídias sociais. Perfeito? Então, ele é responsável. A partir do momento que o empregado publicou, ele é responsável. Por isso que ele falava lá, obedecer o rigor técnico profissional. Por isso que foi comentado lá, obedecer o rigor técnico profissional. Não pode simplesmente ir no achismo. É o que eu brinco, conversa de bar. Conversa de bar é no achismo. Você vai jogando uma informação
você não precisa apresentar a fonte. Agora, quando você vai apresentar numa pesquisa, num laudo, você tem que apresentar a fonte da informação, tá bom? Todos os compromissos, deveres e vedações deste código se aplicam ao uso da internet, incluindo mídias sociais. Perfeito? Então, finalizamos aí obrigações digitais e, portanto, vamos testar o nosso conhecimento. Julgue o item. O empregado é responsável por posicionamentos pessoais e ou profissionais publicados na internet, inclusive em mídias sociais. Foi o que a gente acabou de visualizar, então está redondinho, questão, portanto, correta. Próxima questão. Julgue o item. Ao receber conteúdo que deve ser postado em nome da Embrapa de superior hierárquico, é desnecessária a checagem sobre a veracidade do conteúdo. O que a gente falou? Sempre deve ser checado, né, se o conteúdo é verídico ou não. Então tem que verificar a fonte daquela informação, aí sim pode realizar a publicação. Lembrando que tem que fazer a correção ortográfica para depois fazer a publicação, tá bom? Então, portanto, questão errada. Ok? Avançando, então, agora a gente vai para as obrigações específicas. Exercer suas funções de comando e liderança com base nas orientações normativas da Embrapa. Natural. Como é uma instituição, essa instituição vai ter regulamento para toda e qualquer área. Então, aquele chefe, né, aquele líder, vai se basear em instruções divulgadas pela própria instituição. Buscar seu aprimoramento profissional, incorporando novos conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades gerenciais. Lembrando que a gente tem o princípio da eficiência. O princípio da eficiência coloca para o servidor, coloca para o empregado, coloca para qualquer pessoa que pertence à administração pública o dever de eficiência. O que significa isso? Sempre buscar novas informações para poder otimizar os recursos públicos. Ou aumentar a receita, sem aumentar a carga tributária, ou reduzir o custo, sem diminuir a qualidade do serviço público. Por isso que fala aqui, ó, buscar seu aprimoramento profissional, desenvolvendo atividades gerenciais. Beleza? Então isso aqui está relacionado com o princípio da eficiência. Tomar as providências de forma imediata para aplicação de sanção disciplinar quando membros de sua equipe cometerem quebra de conduta prevista nesse código. Então, exemplo, você é um líder lá e o seu colaborador lá, o seu empregado que está participando junto com você, seu empregado não, né? E o seu subordinado que está participando junto com você não quer utilizar o EPI. Você vai lá, você vai pedir que ele coloque o EPI. Se ele não quiser, obrigatoriamente você tem que pedir para que ele se retire da execução do serviço. Caso ele não queira utilizar e caso ele não queira se retirar, você naturalmente vai ter que inscrevê-lo, ou seja, registrar isso, né? Registrar, abrir um procedimento administrativo disciplinar para que ele sofra a devida sanção, tá bom? Informar a autoridade competente a existência de indícios de transgressão a este Código de Conduta, Ética e Integridade. Então, é o dever do empregado público. Manter relacionamento de forma transparente e estritamente profissional em toda a relação de trabalho. Então, muito importante. A partir do momento que você pertence a uma instituição, o foco naquele ambiente de trabalho é a instituição. É claro que, né, todo mundo é ser humano, em determinados momentos você vai ficar um pouco mais exaltado com alguns parceiros de trabalho. Só que o foco é a instituição e aí você vai ter que direcionar toda a energia para aquele fim, tá bom? Assegurar o cumprimento dos meios jurídicos, para aquele fim. Um ponto importante, voltando ao assunto anterior do nosso primeiro encontro. A gente falou sobre assédio moral e assédio sexual. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, o assédio moral é uma conduta reiterada. Então, aqui a gente está falando, manter relacionamento de forma transparente e estritamente profissional em toda a relação de trabalho. Então, o foco é manter um ambiente agradável. Só que quando tem um assédio moral, o ambiente não está agradável, né? Então, sempre lembrando que a gente tem que fazer essa relação. É uma obrigação específica de todos manter um relacionamento profissional. Só que, caso esse ambiente não seja agradável e caso não seja respeitado esse relacionamento profissional, pode estar acontecendo o assédio moral. E aí, naturalmente, você tem que fazer a denúncia, né? Considerando o que a gente já conversou aqui, informar a autoridade competente a existência de indícios de transgressão a este Código de Conduta, Ética e Integridade.
Avançando, assegurar o cumprimento dos instrumentos jurídicos firmados pela Embrapa com terceiros e atuar com idoneidade no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados por colaboradores e parceiros da Embrapa. Então, a partir do momento que você tem o dever de fiscalização em relação a terceiros, colaboradores, você também tem que verificar se esses serviços são prestados de maneira adequada, tá bom? Avançando, proporcionar a cada integrante de sua equipe oportunidade de desenvolvimento de forma a aprimorar a qualidade do trabalho e contribuir para o aprendizado profissional para o alcance das metas institucionais. Que princípio que é esse? Princípio da eficiência, tá bom? Assegurar um clima organizacional saudável, administrando os eventuais conflitos entre os integrantes da equipe. Então, lembrando, o nosso foco como instituição é manter um clima agradável. Como eu disse, a partir do momento que você junta 2, 3 pessoas, se teve um atrito inicial, a tendência é começar a crescer esse atrito, vai chegar a algumas situações que aquele ambiente não vai ser tranquilo. E aí vem o gestor fazendo a disponibilização de um empregado para outra área, fazendo a remoção, fazendo a conversa para assegurar um clima organizacional saudável, tá bom? Tomar as providências necessárias para prevenir as ocorrências de assédio moral e ou assédio sexual, informando as instâncias competentes quando ocorrerem. Certo? Então, essa é uma obrigação específica aí do líder, toda vez que ele tomar ciência desses assuntos aí. Avançando, atuar como exemplo para que suas ações constituam um modelo de conduta para sua equipe, comportando-se profissionalmente com isenção no julgamento e equilíbrio nas suas manifestações públicas. Então, tem um ditado que diz que o exemplo arrasta. Como a gente está tratando aqui do líder, do gestor, ele está falando, atuar como exemplo. Já que você está hierarquicamente superior ao outro colaborador, então você tem que atuar como exemplo, tá bom? Atuando profissionalmente com isenção no julgamento e equilíbrio nas suas manifestações públicas, ou seja, você não deve tender para um lado político ou tender para determinado grupo. Você deve sempre tratar com equilíbrio e imparcialidade, tá bom? Observar as normas de sigilo e segurança das informações, mesmo após a desocupação do cargo. Então, lembrando, a gente está tratando aí do líder, do chefe. Durante determinado período de trabalho, ele vai receber muita informação sigilosa. Ele deixou de ser chefe, agora ele pode divulgar tudo? Não, ele está falando aqui, observar as normas de sigilo e segurança das informações, mesmo após a desocupação do cargo. Então, acabou o tempo que ele ficou como chefe, não significa que ele vai sair divulgando tudo, ele ainda assim vai permanecer com o dever de sigilo, tá bom? Agir com justiça nas ações e decisões, promovendo o equilíbrio e a harmonia, na conciliação dos interesses e propósitos da Embrapa e de seus diferentes públicos de relacionamento. Então, imparcialidade, agir com justiça nas ações e decisões, certo? Promovendo o equilíbrio e a harmonia. A finalidade de uma interferência de um terceiro, no caso do chefe, é para tentar resolver o assunto. Não resolvendo o assunto, ele vai noticiar para a autoridade superior a ele, tá bom? Exercer atividades de gestão da equipe, tais como acompanhar e avaliar o desempenho e os resultados dos membros, controle de frequência, promover as condições de trabalho necessárias ao pleno desenvolvimento de atividades e outras providências sob sua responsabilidade. Então, naturalmente, se ele é gestor, exercer atividades de gestão da equipe. E aí vem o dia a dia, fazendo tudo para que a equipe mantenha-se com foco no fim institucional. Beleza? Então, encerramos aí as nossas obrigações específicas, portanto, vamos treinar os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Estão no rol de obrigações específicas. Cuidado, ele está querendo saber só sobre obrigações específicas. Então, estão no rol de obrigações específicas, exceto, então, aquilo que não está no rol de obrigações específicas, certo? Exercer suas funções de comando e liderança com base nas orientações normativas da Embrapa. Ok, a gente visualizou lá como a primeira obrigação específica, certo? Então, esse aqui é uma obrigação específica.
Portar de modo visível a identificação funcional enquanto estiver nas dependências da Embrapa ou fora dela a serviço. Isso é uma obrigação específica? Não, porque isso aqui não é para a chefia, isso é para todos, tá bom? Obrigações gerais. 3. Manter relacionamento de forma transparente e estritamente profissional em toda a relação de trabalho. A gente visualizou isso? A gente visualizou também isso nas obrigações específicas, tá bom? Então, portanto, o que não se enquadra aqui é o item 2, alternativa D de dado, tá bom? Avançando mais um pouco, sobre as obrigações específicas, julgue o item. É necessário observar as normas de sigilo e segurança das informações, mesmo após a desocupação do cargo. Sair do cargo, posso sair divulgando? Posso ficar com a língua solta? Não pode, tá bom? Então, portanto, a questão está correta. Certo, pessoal? Então, finalizamos mais uma etapa aí. Hoje avançamos aí sobre as obrigações. No nosso próximo encontro, a gente vai falar aí sobre as vedações aí do Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo encontro aí. Valeu, até mais!